Nós estamos aqui mais uma vez esta noite para adorar o nome do Senhor. E nós sabemos que Deus está aqui. Aleluia. Eu lembro que há uns anos atrás, 1984, havia um culto especial na igreja Batista do Calvário, onde hoje é Batista Nacional, do pastor Manuel. Tinha ali muitos pastores, muitos pregadores. Era o encontro da Convenção Batista na nossa cidade. Muitos deles falaram palavras bonitas, sermões maravilhosos, mensagens que encheram o nosso coração. Mas em um dado momento subiu lá um carroceiro. Os mais antigos aqui do São Domingos devem se lembrar do irmão que tinha ali logo no sopé da favela ali do Morro Padre Costa, um senhor muito humilde, que subiu ali de chinelo e ele tinha pedido a palavra. E quando ele subiu, a única coisa que ele falou é isso: Deus está aqui. E o fogo pegou no meio da igreja. Todos tinham falado um monte de palavra bonita, ele só falou essa frase. Porque quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele se manifesta. Irmãos, nós apresentamos hoje de manhã a nossa primeira revista da igreja aqui, Apóstolos e Discípulos de Paulo. Conversei com o pastor pelo WhatsApp e ele nos autorizou a fazermos o lançamento dela no próximo domingo. Então nós vamos ter aqui um café compartilhado, antecipando aí, a irmã deve dar mais informações depois, e vamos fazer o lançamento oficial dessa revista para a nossa igreja. Aqueles que ainda não adquiriram, podem adquirir. Eu fiz 40 para a nossa igreja, eu acredito que nós vamos passar dos 60, porque nós queremos ver essa classe aqui cheia como no domingo na escola dominical. E você que é dessa igreja precisa ser aluno da escola dominical. Essa é a primeira revista, Nós temos mais 8 revistas ainda trabalhando para publicação, e eu acredito que serão textos importantes para a gente aprender mais a palavra do Senhor. Então, após o culto, os irmãos que não pegaram, podem pegar aqui. Aqueles que já pegaram, entra lá no grupo e coloca lá o seu ok, para a gente saber. Temos lá no grupo também um link para a matrícula da escola dominical. Nós queremos saber quantos alunos nós teremos. E esse link vai transferir você para o Google Forms, e lá você vai preencher os seus dados e nós vamos catalogar os alunos da escola bíblica dominical. Amém, irmãos? Amém. Alguns já fizeram isso hoje de manhã. Eu já vi que tem algumas respostas. Mas nós precisamos que todos façam, para a secretária ficar sabendo, o pastor ficar sabendo, os professores de escola dominical ficarem sabendo quem são os nossos alunos. Vamos ficar de pé e vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 19. É o texto básico da nossa mensagem nesta noite. Eu poderia trazer aqui vários títulos para esta mensagem, mas eu escolhi esse título: Servir ao Senhor com alegria. E esse texto é um dos muitos que falam profundamente sobre o tema que nós queremos tratar aqui nesta noite: servir ao Senhor com alegria. Vamos ler então aí todos juntos? Está aqui no telão? 1 Reis 19, 11 até o 13. Agora tá. Está aí? Então vamos ver? Ver se a minha tradução está igual, né? Está diferente. Eu não gosto muito de ficar em falta de ética, ficar de costa para o público, né? Mas. E Deus lhe disse: saí para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que
passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Vamos ao 12. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos, exaltamos o teu nome e te pedimos nesta noite, por amor da tua misericórdia, fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz e compreender qual seja o propósito do Senhor com as nossas vidas nessa noite, pela tua palavra. Nós oramos confiados no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Quando o salmista escreveu: servir ao Senhor com alegria, ele estava passando uma mensagem de qual é o propósito de Deus em nós o servirmos. A nossa vida de serviço para o Senhor não pode ser um fardo, não pode ser pressão, não pode ser de angústia. Servir ao Senhor tem que ser com alegria, não é uma alternativa. Observe que para nós, na nossa tradução no português, o salmista escreve o verbo no imperativo: servir ao Senhor com alegria. Entrando no texto do profeta, nós vamos observar, queridos, que anterior a esse fato, Elias havia provado politicamente que havia um Deus em Israel e que ele precisava ser temido, respeitado, obedecido e servido pelos homens. Havia um grande alvoroço. Jezabel mandava em tudo, até no rei. E ela estava já pronta para destruir todos os profetas. Elias sobe ao monte para um desafio, porque disseram para ele que o povo que servia um Deus sem rosto, um Deus que não poderia ser visto, não tinha nenhum fundamento. Elias sobe ao monte e ali, segundo a palavra do Senhor, ele destrói, com uma simples oração, 850 profetas. Porque o mal, quando quer tentar prevalecer, ele se une. Uniram-se ali os profetas de Baal, 450 profetas, e mais 400 profetas da deusa Azerá, prontos para destruir Israel. Elias manda que todos orem, que façam orações, e eles se cortavam, se retalhavam, faziam sacrifícios, e o Deus deles não respondia. Elias então toma a palavra, levanta sua voz ao céu e disse: Senhor, mostra a esse povo que existe Deus em Israel. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, queimou o holocausto, lambeu toda a água que estava ali, queimou toda a lenha, e ficou provado, destruiu os profetas de Baal e os profetas de Azera, ou Azerá. Passados isto, querido, Jezabel se enfurece mais ainda contra Elias e tenta destruí-lo, matá-lo. Esse homem não pode continuar vivendo, ele está contra o nosso reino. Elias, amedrontado, foge e diz
Diz a Bíblia que ele, cansado de fugir, sentou-se debaixo de um zimbro. E ele então pediu a Deus que tirasse a sua vida. Elias começa a entrar em depressão. Diz a Bíblia que Gabriel se apresenta a ele, chama a sua atenção, ordena que ele se levante, trata dele e manda que ele se levante e ande, porque ainda tinha uma grande missão a fazer. Elias então ali, preocupado com o tratamento, como assim? Um dos principais anjos do Senhor vem ali para falar com ele e ordenar aos corvos que o sustentassem. Elias então, fugindo, ainda desejando a morte, se enclausura em uma caverna, sofrendo ansiedade, depressão, e sabe-se lá o que mais passava pela sua cabeça. Uma coisa era certa: suicídio ele não queria, mas ele não queria morrer pelas mãos de Jezabel. E ali agora, sofrendo, ele orava ao Senhor. Aí a Bíblia diz que o Senhor disse a ele: saia da caverna, vá para o monte, lá na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Quando ele ouve essa palavra, queridos, ele continua ali estático, dentro da caverna. A Bíblia diz que veio ali então um vento forte, impetuoso. A Bíblia fala que fortíssimo, e o vento fazia mover as pedras. Agora imagine aqui, queridos, uma pessoa amedrontada, angustiada, deprimida, sofrendo, enclausurada em uma caverna, e começa a ver pedras rolando para todo lado. Imagina o barulho na montanha, pedras descendo morro abaixo, vento passando pelas fendas da rocha e soltando aqueles fortes assovios. Elias olhava para ver se Deus estava ali se manifestando, e a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Acalmou-se o vento, Elias olha para um lado, para o outro, não vê Deus. Deus não estava ali no vento. E de repente o chão começa a tremer. A caverna parecia que ia desabar sobre Elias. Problemas sobre a vida dele, dificuldade, o cara já estava amedrontado e vem ainda mais coisas para amedrontá-lo. Me lembro agora de minha mãe, toda vez que o céu começava a escurecer, ela já caçava onde estava a Bíblia, já corria para o quarto, Bíblia aberta, joelho dobrado, mão sobre a Bíblia e orando o tempo todo: Jesus, não deixa vir essa chuva forte que está prometendo, não. Tem muita gente lá no morro que pode sofrer, tem muita gente na beira do córrego. E começava: guarda meu filho. O Ivani, meu irmão, o segundo da classe, morava muito próximo ao córrego, né? E ela toda hora ficava perguntando: está chovendo, gente? Começou a chover? Está forte? Liga para o Ivani, procura saber como é que está o Ribeirão Caladão. Preocupado. E quando a pessoa está preocupada, uma chuva forte preocupa. Agora imagina, um vento muito forte passa por ali. Agora um terremoto, o chão começa a tremer. Eu quero imaginar, irmãos, a cabeça de Elias, o que se passava naquele momento. Ele já havia pedido até para Deus tirar a vida dele. E aí a Bíblia fala que veio então a calmaria, acabou o terremoto. Elias olhava para ver a manifestação e Deus não estava no terremoto. Passou o terremoto, a Bíblia diz que veio então um fogo muito forte. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Quantas coisas
acontecem na vida da gente, e muitas vezes, em meio à tormenta, parece que as coisas só estão indo de mal a pior. Assim estava Elias naquele dia. Certamente ele pensava assim: Deus ouviu a minha oração, Ele vai me levar por esse vento forte, vai tampar a boca da caverna, vai desabar sobre mim, tem pedra rolando para todo lado, vou morrer. Elias não morreu. Vem ali um terremoto, tremeu tudo, ele fala: agora a caverna cai toda, o monte desce todo em cima de mim, e pronto, é o jeito que Deus vai me levar. Foi assim com Sansão? Quem sabe vai ser comigo? Agora, Elias, atormentado, por causa de Jezabel, por causa do vento forte, por causa do terremoto e por causa do fogo. E o que Deus fala com ele? O que é que você está fazendo aí, Elias? E eu quero crer, queridos, que nesse momento Deus volta a lembrar a Elias o começo da sua conversa. Deus disse para ele: saia daí, suba para o monte. O anjo falou com ele, Gabriel falou com ele: Elias, sai daí e suba para o monte. Deus vai se manifestar. Eu quero dizer para você nesta noite que está passando por qualquer tipo de problema, dificuldade, angústia, ansiedade, tristeza, depressão, seja lá o que for, nós estamos sujeitos a isso. Talvez poucos de nós aqui um dia não desejou morrer. No momento da aflição, no momento da angústia, o que nós pensamos é: tudo está acabado, não tem mais solução. Mas eu quero dizer a você nessa noite: calma, Ele está por perto. Momentos em que a fé desvanece, nós conseguimos enxergar a presença do Senhor. E muitas vezes, queridos, é no meio da luta que Ele se manifesta. Em 1985, eu trabalhava na companhia, numa empreiteira da Cesita. Só eu de crente. A empresa tinha mais ou menos uns 10, 12 funcionários, mas só eu era crente. E todos os dias, eu saía de casa às 6 horas da manhã, em jejum, ia para o trabalho e entregava o jejum só na hora do almoço. E todos os dias, provações, lutas, problemas. Os colegas chegavam a ponto de esfregar na minha cara revistas pornográficas. Adolescente, 21 anos de idade, e eles chegavam a atormentar a minha vida até mesmo com isso. Um dia, angustiado, triste, preocupado, eu falei: eu vou orar ao Senhor, porque eu preciso de um livramento aqui, eu preciso da presença de Deus aqui. Escolhi o lugar mais barulhento que tinha. Fui para debaixo de uma caldeira. Nós estávamos trabalhando no Alto Forno 2, e eu fui para debaixo de uma caldeira maior que esse templo. E ali debaixo eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor pode ouvir a minha oração, e eu quero que o Senhor fale comigo nesse lugar. Envia, Senhor, o anjo do Senhor aqui, um deles, qualquer um deles. E aí eu disse: Senhor, eu gostaria de ouvir aqui um coral de anjos cantando. Eu preciso do alívio do Senhor, eu preciso do socorro do Senhor. E mal terminei a oração, eu ouvi assim um coral, parecendo que era o quarteto Gileade, parecendo que era o quarteto da Adventista ali, que canta muito bem. Queridos, uma voz tão suave, um soar de instrumentos, e eu falei: Deus está neste lugar. E aqui eu preciso ser testemunha da palavra do Senhor. Às vezes, queridos, quando nós estamos passando por piores momentos, pode vir o vento, pode vir o terremoto, pode vir até saraiva de fogo,
Mas entenda, Deus jamais te abandonará. Quando Isaías estava passando pelo mesmo problema de Elias, sofrendo angustiosamente, também ele passou por um momento de depressão, de ansiedade. Mas como assim um grande homem de Deus? Ele sofreu. Deus se manifesta a Isaías e disse: Isaías, não te deixarei, jamais te desampararei. Queridos, quando esta palavra vem sobre a vida de Isaías, ele diz: eu estou contigo. O seu problema é meu problema. Eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, e este mal não vai te destruir. Moisés tinha acabado de morrer. Josué assustado, temendo, porque ele acreditava que Moisés ia entrar na terra prometida. Aí Moisés morre. Josué começa a ficar preocupado, porque Moisés não voltava do monte. Ele havia subido ao monte para orar e não voltava. E ele, preocupado, certamente começou a orar e chorar e tremer diante de Deus, porque era assim que ele fazia. De repente o anjo do Senhor se manifesta a Josué e diz: varão valoroso, meu servo Moisés é morto. Agora cabe a você a missão de guiar este povo. Você vai fazer este povo entrar na terra e possuir a terra de Canaã. Josué, temeroso, certamente ele deve ter tido ali algum diálogo com o Senhor. E Deus então disse para ele: Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Apenas tenha bom ânimo. Amados, todas as vezes que encontramos na Bíblia algum homem de Deus, algum servo de Deus que passava por grande dificuldade, ele ouviu a voz do Senhor. Seja pelo anjo Gabriel, seja pelo Senhor Jesus, que muitas vezes se manifestou no Antigo Testamento, trazendo mensagem de boas novas. Mas ele sempre dizia: não temas, eu estou contigo. Quando nós estamos nos piores momentos das nossas vidas, aí o que a Bíblia diz: depois da tormenta, depois da tempestade, depois do vento forte, veio o sussurro do Senhor. O versículo diz que depois do fogo veio um sussurro, como uma brisa suave, e fala a Elias: levanta, porque ainda não levantei o seu sucessor. E Deus não estava querendo que Elias morresse. Não era projeto de Deus que ele provasse a morte. E ele estava agora preparando para que Eliseu recebesse a mesma porção que havia sobre a vida de Elias. Levanta, Elias, que ainda há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. E Deus então sussurra ao pé de ouvido: o que fazes aqui, Elias? O que é que nós estamos fazendo na hora da tribulação, na hora da tormenta, na hora do problema? Por isso, queridos, o salmista diz lá no Salmo 100, versículo 2: servir ao Senhor com alegria. E essa palavra ressoa para nós como um imperativo de gratidão, de júbilo, por tudo quanto Deus tem feito nas nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite: depois da tormenta, muitas outras coisas virão sobre a sua vida como bênção, para suprir a sua necessidade de tirar deste tormento. Mas a nossa jornada sempre vai ser de dificuldades, de momentos em que a alegria parece obscurecida pelo nosso cansaço, cansado de lutar,
problemas de enfermidade. Quantas vezes nós vimos cristãos chorando com enfermidade, sofrendo, e às vezes até mesmo desejando a morte, e o Senhor ali preservando a sua vida, e muitos deles voltaram a viver uma vida muito melhor do que a anterior. Uma coisa que Deus falou hoje ao meu coração, ao pé de ouvido, o primeiro passo é ouvir a voz de Deus, em meio ao desespero, em meio ao vento, ao terremoto, à tempestade. Faça silêncio, pois Deus vai sussurrar ao seu ouvido e vai te dizer: não te deixarei, nem te desampararei. Daniel passava por um momento difícil. O povo de Israel estava cativo e estava já findando aquele período de 70 anos do cativeiro babilônico. Daniel, preocupado, chorava e orava pelo povo. Levantou em oração 21 dias, clamando a Deus, orando, buscando ao Senhor. No 21º dia, capítulo 10, versículo 11 diz: o anjo Gabriel aparece a Daniel e diz: Daniel, você é meu amado, você é muito amado. Levanta, Daniel. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia lutou comigo durante todo esse tempo, para que você não fosse abençoado, mas a sua oração foi ouvida. A experiência do profeta Elias, a experiência do profeta Daniel, a experiência do profeta Isaías, a experiência de Josué, são as mesmas que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus, aleluia. Seja de luta, seja de problema, seja de dificuldade, mas uma coisa é certa: Ele estará conosco, e estando Ele conosco, a vitória é certa. Glória a Deus, aleluia. Ninguém jamais lutou contra Deus e foi vencedor. Glória a Jesus. E Ele está contigo. Amém, Jesus. No contexto de Elias, nós podemos ver aqui que da grande vitória, ele entrou em um esgotamento profundo. Mas em meio ao esgotamento profundo, ele encontra a vitória. Para compreender essa mensagem do murmúrio, da lamentação, do sofrimento de Elias lá no Monte Horebe, tendo ele acabado de descer do Monte Carmelo, com toda aquela vitória, com toda aquela manifestação de Deus, ele vai para Horebe e ele começa a ter esta experiência com Deus. Carmelo significa campo fértil, lugar de confronto. Horebe significa lugar desolado, mas é lugar da presença de Deus. Quando você estiver lá no meio do vale, ou como nós costumamos dizer, ainda que seja no vale da sombra da morte, o que é que o salmista diz? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É a mão do Senhor, é o braço forte do Senhor. Não é a nossa capacidade intelectual, não é o nosso conhecimento, não é a quantidade de dinheiro no banco, não é a quantidade de diplomas na parede, não é o grau alto de graduação que você alcançou, é a presença do Senhor, é o braço forte do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por isso a Bíblia diz: maldito todo homem que confia em si mesmo, fazendo da carne o seu braço forte. Mas aqueles que confiam no Senhor nunca serão envergonhados. Amém, Jesus. Glória a Deus. Da grande vitória no Monte Carmelo, destruindo todos aqueles profetas, ouvindo a resposta de Deus, consumindo todo o holocausto, demonstrando todo o poder, ele vai para a ameaça e para a fuga. E diante da ameaça, o desejo da morte.
Ele fugia da morte, pedindo a morte. Olha que ironia. Ele só não queria morrer pelas mãos de Jezabel, mas ele sentia que era hora de partir. Irmãos, eu gostaria de conjecturar que Elias, naquele momento, sabia que se aproximava o momento de ele partir. E como ele conhecia as escrituras já prontas, né? E como Deus também falava com ele, talvez ele pensasse que o momento em que ele teria que partir seria pela morte, mas ele não queria morrer pelas mãos de Jezabel. Então, juntando tudo isso, todo o seu problema, toda a sua dificuldade, toda a sua ansiedade, a depressão e tudo mais, ele desejou que Deus tirasse a sua vida, para que ele não fosse morto por uma incircuncisa, por uma depravada. Então ele foi tomado por pavor, fugiu para o deserto, mas encontrou a presença do Deus Todo-Poderoso. Assentado debaixo do zimbro, ouviu o anjo e os corvos o alimentaram. Dentro da caverna, ele ouviu o anjo e ele continuou teimoso, porque o anjo já tinha sido mandado pelo Senhor: sai daí, sobe para o monte, você vai encontrar Deus lá. Ele queria que Elias fosse para o Carmelo novamente. Elias queria continuar em Horebe. Horebe é lugar desolado. Carmelo é lugar fértil. Deus queria que ele subisse para onde ele foi abençoado. E ele insistia em ficar no lugar da desolação e do sofrimento. Aí, depois de toda a manifestação do poder de Deus, Deus chega no seu ouvido e sussurra e diz a ele: o que você está fazendo aí? Já mandei você sair. Teimoso. Nós somos assim. Às vezes Deus fala: levanta, ora. Senhor, a cama está tão gostosa. Levanta, ora. Quanto sofrimento, quantas vezes nós lutamos com Deus. Eu tenho muita experiência, queridos. Em 1985 me veio agora mais uma. Orava no monte, aqui no monte onde hoje é o Alto Giovanni, perto daquele, tem um clube ali de aluguel, de festas. Era logo de frente, ao lado da caixa d'água da Copasa. Descendo do monte ali, mais ou menos por volta de 1h da manhã, cheguei em casa. Dobrei o joelho para orar. E ouvi uma voz que falou comigo assim: de novo? Não chega de oração, não? Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. E orei. Dormi. Deitei e dormi como um anjo. Quando foi por volta de umas 3h da madrugada, eu ouvi uma voz sussurrando no meu ouvido: levanta. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu sabia que era a voz do Senhor. Levantei e sentei na cama, queridos. Eu vi a sombra, a imagem perfeita de um demônio na porta do quarto. O meu quarto tinha uma entrada pela sala, para quando eu chegava mais cedo, e uma porta pelos fundos, de quando eu chegava de madrugada. Que aí eu passava pelo quintal para não perturbar ninguém. O fundo do nosso lote era vago. E nessa porta estava ali a imagem de um demônio vindo para me atormentar. E quando o Senhor falou: levanta, ele já vinha para cima de mim, com as mãos abertas. E eu disse: o Senhor te repreenda, Satanás. O sangue de Jesus Cristo tem poder. E ele passou pela porta fechada e sumiu. Aí Deus disse para mim assim: agora levanta e escreve. E começou a me passar uma mensagem maravilhosa, que depois se transformou numa revista, e que já está também publicada pelo site, mas eu vou publicá-la aqui para nós termos ela em mãos. Lá ficou muito caro, lá está saindo por mais de R$60, aqui a gente consegue melhor. Os irmãos vão ver o que Deus falou comigo naquele dia. Falou comigo 9 passos para a edificação da igreja. Aí, para complementar a revista, depois eu busquei o Senhor, me deu mais umas 4 lições para a gente completar as 13 do trimestre, né?
agido na sua vida, Ele tira você do vale. Ele leva você para o monte. Olha o que está em Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Lembram-se da oração de Abacuque? Ainda que. E a Bíblia diz que no final Deus faz uma promessa a Abacuque: eu te colocarei em lugares altos, assentado com os príncipes. É promessa de Deus, amados, é promessa de Deus. E nenhuma das suas promessas fica vazia ou esquecida no tempo. Podem ter certeza disso. Quando nós entendermos o tratamento de Deus, nós chamamos de pedagogia divina. A manifestação de Deus é como uma voz suave, mansa, que traz calma, que traz segurança. Se alguma coisa está te atormentando, não é Deus. Se alguma coisa sussurra no seu ouvido, te dando ordens, não é Deus. Mas se te traz calma, se te traz tranquilidade, se te traz palavra que preenche o vazio do seu coração, é a pedagogia divina falando contigo. Deus submeteu Elias a uma experiência extraordinária, porque ele sabia o pós. Lembre-se, Deus conhece o hoje, conhece o ontem e o amanhã da sua vida. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, segunda-feira. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. 24 de setembro já está na agenda dele. O que está preparado para você, seja luta, seja vitória, seja perseguição, seja tormenta, seja bonança na sua vida, seja a resposta da sua oração, ele conhece. Ele sabia que Elias ia passar por toda aquela tormenta. Por isso ele entra com fenômenos estrondosos: vento, terremoto, fogo. Mas depois veio uma brisa suave, logo após o fogo, que parecia que ia queimar tudo. Diz a Bíblia que Elias, ao ouvi-lo, cobriu o rosto com a capa. Quando ele ouviu a voz, ele reconheceu: esse é Deus. Cobriu-se com a capa. Deus ali agora escolheu o silêncio e a mansidão para se comunicar com Elias. O que nós temos de lição com esta vitória na vida de Elias? Expectativas quebradas e intimidade com Deus. Todas as expectativas de Elias estavam quebradas, mas ele viveu um momento de intimidade com Deus. Manifestações estrondosas servem apenas para demonstrar que nós somos falíveis e suscetíveis a erros, suscetíveis a problemas desta vida. No mundo tereis aflições. Na correria, no ruído da vida moderna, na inquietude, diante de tantos problemas e dificuldades que a vida nos propõe, há uma voz mansa e suave, e Deus nos chama à quietude e paz para restaurar a nossa vida e nos trazer alegria e vitória. No meio do esgotamento, no meio do problema, no meio da tormenta, no meio do sofrimento, Deus não respondeu a Elias. Ele mandou medo. Quando Elias já estava amedrontado, falou: está difícil, vou apertar mais um pouquinho. Aí veio vento forte, veio terremoto, veio agora o fogo. E quando veio o fogo, Elias deve ter sentido no coração: Deus está chegando, Deus está se manifestando. Aí a Bíblia diz que ele puxou a capa e colocou sobre si. Quando ele ouviu sussurrar no seu ouvido a voz
que perguntava para ele: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você está fazendo como servo de Deus? No meio da tormenta, Deus alimentou Elias. No meio da tormenta, Deus falou com Elias. Servir ao Senhor com alegria nos traz renascimento. Experimentamos agora o cuidado suave de Deus, a voz mansa da consciência, uma brisa leve, momentânea, que representa a consciência do Espírito Santo, trazendo-lhe a informação: eu estou contigo, nunca te desamparei. Jamais Deus permitiria que aquela imunda tirasse a vida do profeta do fogo. Aprendemos com isso que na nossa vida, em meio à dificuldade, em meio à tormenta, em meio a problemas, temos renovação do nosso chamado e a nossa esperança. O que é que você está fazendo aqui, Elias? Eu não te chamei para isso. Você não foi levantado profeta para se esconder em uma caverna. Você foi chamado para testificar que Deus é Deus presente. Glória a Deus. Servir ao Senhor com alegria, queridos, não significa ausência de lutas ou obrigatoriedade de demonstrações efusivas e ruidosas a todo momento. Você não vai ver a manifestação de Deus 24 horas por dia. Mas na hora que você precisar, você vai sentir que Ele está do seu lado. Amém. E Ele estando do seu lado, você é mais forte que tudo. Glória a Jesus. Que a nossa adoração, nesta noite, a nossa vida seja de serviço a Deus, de compreender que a voz mansa e suave do Senhor, aquela mesma que falou com Elias, falou com Paulo na prisão. E parece que o pessoal do louvor sabia, não é? Está aqui escrito. O que significa servir ao Senhor com alegria? Saber que, mesmo quando os ventos da oposição soprarem fortes e as estruturas parecerem tremer, a voz do Senhor continuará sussurrando no seu coração: a minha graça te basta. A minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por isso é que a Bíblia diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Que a nossa adoração nesta noite, querido, seja de um serviço completo de prestação ao Senhor, de adoração ao Senhor, alimentados pela voz do Senhor, pelo sussurro da sua voz, quando ele fala a Josué, no capítulo 1, versículos 1 e 2, estou contigo, varão valoroso, mulher valorosa. Entenda, Jesus, Ele está do seu lado. Seja qual for o seu problema, qual for a sua dificuldade, qual for a tormenta da sua vida, Ele está na luta com você. Obrigado. Querido Deus, nós te adoramos pela tua presença conosco. Sabemos que o Senhor está aqui. E sabemos, Deus, que a tua palavra é que nos consola. A tua palavra é que nos traz paz. A tua palavra é que nos traz conforto. A tua palavra é que nos traz alegria. A tua palavra é que nos traz a segurança, a certeza de que o Senhor jamais desampara aqueles que o temem, aqueles que o servem. Tua palavra nos diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam, em espírito e em verdade. A tua igreja hoje está buscando ao Senhor. A tua igreja hoje está clamando ao Senhor. A tua igreja hoje está se rendendo ao Senhor para dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós. E é desse cuidado que nós precisamos. É isso que nos faz forte. É isso que nos faz compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
Sabemos, Deus, que ainda que todas as coisas deste mundo tentem nos embaraçar, tentem nos fazer tropeçar, tentem nos derrubar, tentem destruir e até mesmo tirar a nossa vida, a tua palavra diz: perto está o Senhor daqueles que o buscam. É verdade. Por isso, Deus, nesta noite nós podemos ouvir a tua voz, como disseste a Daniel: você é muito amado. Obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque esta é a tua palavra para a minha vida nesta noite, essa é a tua palavra para a tua igreja nesta noite. Graças a Deus. E nós te agradecemos, porque não merecemos, mas o Senhor nos ama. Obrigado. E a Bíblia diz que nós só amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Guarda-nos Sim, Deus. debaixo das tuas mãos. Obrigado, Pai. Traga conforto, Senhor, àqueles que possam, porventura, estar enfrentando dificuldades e problemas na sua vida. Cada um. Traga, Senhor querido, cura e libertação para aqueles que, porventura, estiverem passando por tormentas e dificuldades por causa de enfermidade. Traga, Senhor querido, vitória. Traga, Senhor, consolo àqueles que estão sofrendo a perda, a angústia, da tristeza, da separação. Traga vitória à tua igreja. Traga vitória ao teu povo. Confirma sobre nós a tua presença e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Pastor, amém.